turma, e o Sr. João Mateus. Esse slide foi feito na exclusão dos residentes do Mateus Luciano. Esse slide foi feito a partir do capítulo 2, a origem da vida, do subtópico como surgiu a vida na Terra. Então vamos aqui a seguir. Até meados do século 17 predominava a doutrina do criacionismo. Então, o que seria o criacionismo? O criacionismo seria, em sentido amplo, uma crença religiosa de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. No entanto, seu uso moderno é restrito à rejeição da evolução biológica por motivação religiosa. Então, com isso, admitia também que poderia ser gerado seres vivos a partir da matéria sem vida ou da adaptação de outros seres, já existentes, que é a adaptação da teoria da geração espontânea, que mais na frente veremos mais um pouco. Então aqui a doutrina do criacionismo, que o uso mais comum dessa doutrina, deste termo, se refere ao movimento de negacionismo da ciência, não devendo ser utilizado como sinônimo de religiosidade. Ou seja, essa distinção também é importante, pois uma enorme parcela da população religiosa, nesse tempo, conseguiu conciliar sua fé com a ciência. Diversos papas da Igreja Católica já emitiam declarações de que a fé religiosa não implica na negação da evolução. Então aqui sobre a origem da vida, vamos falar aqui mais um pouco a seguir sobre as teorias da abiogênese e da biogênese, como uma das outras se contrapõe, com opiniões diferentes de vários cientistas. Isso daqui será visto mais à frente. Então aqui a teoria da geração espontânea e a teoria da biogênese. O que seria a teoria da biogênese? Que do grego abis é a origem, significa origem não biológica. Então ela explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. No caso, um dos exemplos clássicos dessa teoria é a crença de que camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo também seria o lodo dos rios, que poderia dar origem a alguns anfíbios e répteis. Como já está dizendo aqui, a vida seria a vida a partir de uma matéria não viva, ou seja, de objetos, alguma coisa que não contenha mais à frente matéria. Então, devido a esse ensinamento de Aristóteles, as pessoas passaram a acreditar na biogênese, que ela seria senão bio, significa vida, e gênese é o início da origem, ou seja, o início da origem da vida, como se gerou a vida na Terra. A biogênese, que seria todos os seres vivos são originários de outros seres pré-existentes. Então, quem forneceu a primeira evidência de que os seres vivos surgem somente pela reprodução de seres vivos, temos aqui alguns nomes de cientistas importantes que contribuíram para isso, que foi Lázaro Spallanzani, Francisco Redi e Louis Pasteur. Mais à frente falar sobre cada um deles. Então, no caso, a teoria da biogênese ela surgiu também para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser. No caso, a teoria da biogênese. Então, todos os seres vivos, eles são seres pré-existentes. Um exemplo seria, por exemplo, um rato, ele não pode nascer a não ser que seja de outro rato. E espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies já pré-existentes,
desses animais, ou seja, nenhum animal, por exemplo, uma cobra não pode nascer de um lagarto e etc. O primeiro experimento que surgiu em meados do século XVII foi realizado pelo o cientista italiano Francesco Redi. Então ele acreditava que seres vermiformes vivos em cadáveres, eles surgiam de um estágio do ciclo de vida da mosca, que seriam transformações espontâneas com carne em putrefação. Aqui demonstra aqui, por exemplo, justamente o experimento de Redi. E esse experimento ele fez justamente isso, que ele colocou cadáveres de animais em frascos com bocas largas, como vocês podem ver aqui na imagem. Alguns foram vedados com uma gaze fina, como mostra aqui no frasco 2 da imagem. E outros eles foram deixados abertos, como está mostrando aqui no frasco 3. Após alguns dias, observou que os frascos abertos, nos quais moscas podiam entrar e sair, surgiram vermes. Enquanto isso, nos frascos fechados não haviam os vermes. Isso porque as moscas elas não puderam entrar nos recipientes. Assim, Redi, dessa forma, ele teve sua hipótese e a sua hipótese aceita, e a teoria da abiogênese começou a perder credibilidade. E posteriormente diversos experimentos de outros cientistas foram realizados para explicar a origem desses micro-organismos. Que temos aqui a imagem de Francesco Redi, o pioneiro do movimento que começou, que seria a teoria da biogênese. E aqui temos mais uma vez a imagem do experimento de Redi. Diz aqui o frasco com a gás sem a presença de larvas, como está com a gás em cima, os animais não podem entrar, assim não podem colocar por seus ovos, por exemplo, e gerar as larvas e etc. E aqui nos vasos com gás temos aqui as presenças das larvas, porque as moscas elas entraram em contato com o cadáver. Então a teoria da abiogênese volta a ser utilizada em meados do século XVII, mas agora para explicar a origem desses seres microscópicos ou micro-organismos, que já era descoberta do holandês Anthony van Leeuwenhoek. Não sei pronunciar muito bem, mas é mais ou menos isso. Mas que foi rebatida por diversos estudiosos. Ou seja, a teoria ela não foi aceita. Então temos aqui, mais à frente, como vocês vão também encontrar no livro didático, um embate entre Needham e Spallanzani. Needham viveu entre 1745, mas aí nesse tempo ele defensor da biogênese. Ele utilizou frascos com substâncias nutritivas e fervura para refutar a biogênese. Então aqui, por exemplo, nesse experimento que ele utilizou, ele fez a fervura para esterilizar, né, o caldo nutritivo. E aqui temos aqui, com esse processo, ele descobriu a força vital do caldo nutritivo, trouxe de volta micro-organismos, ou seja, querendo refutar a teoria da biogênese. Enquanto Spallanzani, em 1770, ele recriou os experimentos de Needham com algumas modificações. Então, por exemplo, uma dessas modificações que ele fez no mesmo experimento, ele repetiu a fervura, fazendo a fervura da solução por um tempo mais considerável, diferentemente de Needham, que foi aproximadamente 30 minutos que ele realizou essa fervura.
e teve como resultado, o experimento feito por Spallanzani, ele teve como resultado o não aparecimento desses organismos, desses micro-organismos, que, de acordo com Needham, ele falou que com a fervura, já com os recipientes tampados com a rosca, eles não, quer dizer, eles geravam, só com a fervura eles já geravam esses micro-organismos. E de acordo com Spallanzani, isso não aconteceu. Então Needham, ele afirmou, né, ele fez a sua defesa dizendo que ao ferver por muito tempo, Spallanzani destruiu a força vital do caldo nutritivo citado por Needham nesse experimento. Então aqui vamos à frente, derrubada da abiogênese. Em 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio para quem provasse a origem dos micro-organismos. Então quem foi que trouxe essa ideia à tona foi Pasteur. Pasteur trouxe essa ideia à tona nesse ano no qual ele fez aqui seu experimento. Esse experimento aqui mostra aqui, por exemplo, na figura aqui o caldo nutritivo, o gargalo encurvado, é aqui a figura do caldo nutritivo. Depois esse caldo manteve-se livre de micro-organismos depois de todos esses processos. E depois como o gargalo é quebrado, surgem micro-organismos no caldo. Então, para explicar melhor, no caso, esses gargalos eles foram esticados e curvados no fogo após todos terem sido enchidos com os caldos nutritivos. E logo em seguida, Pasteur ferveu o caldo de cada um desses 4 frascos até que saísse o vapor, né, dos gargalos longos e curvos quando houvesse a quebra, e dessa forma ele deixou esfriar. E com o tempo, né, Pasteur observou que, embora todos os frascos estivessem em contato direto com o ar, nenhum deles apresentou micro-organismos. Então, depois da quebra do gargalo de alguns frascos, se observou que em alguns dias seu caso já estavam repletos de micro-organismos. Ou seja, isso foi uma refutação completa da teoria da biogênese e o experimento demonstrado por Needham, de que ele dizia que com a fervura lá, com o caldo, com a fervura do caldo, com o surgimento da tal força vital, já surgiu um organismo com recipientes tampados. E no caso, Pasteur quebrou esses paradigmas e demonstrou que os micro-organismos estavam no ar e não surgiram de forma espontânea. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.